O cérebro pode ser um sistema ilusório da matéria real, que pegou todo o infinito, e a gente suportar graus pequenos dessa matéria que nosso corpo possa suportar, que podemos simular no nosso cérebro, que pega isso de pouco em pouco, em evolução para o máximo suportado. O máximo suportado para a vida nessa ilusão é igual ao máximo suportado de massa que um planeta tem. É tipo isso aqui todo infinito. Local calculado, raiz focalizado, dedicado, internalizado de tudo, e nada infinitos, que são os termos do infinito, em todo o infinito. Local totalizado, focalizado, dedicado, devotado, internalizado, real e irreal. Tem tudo que todos os infinitos puros de tudo, e nada de todas as possibilidades do infinito, que poderia existir, tem a mesma função. O que muda é seu propósito. Todos eles têm a mesma essência, totalidade, quantidade em tudo, só que com um propósito diferente, ou seja, eles são iguais a um infinito. Local calculado, raiz, focalizado, dedicado, internalizado, de tudo, e nada, infinitos que são os termos do infinito, em todo o infinito. Local totalizado, focalizado, dedicado, devotado, internalizado, real e irreal no infinito, inteiro do mal. E bem são a mesma coisa, tem mesma quantidade, a finalidade, propósito, só não em todas as coisas, apenas todas as coisas desse, todas as coisas, sabe que é igual em geometria, quantidade, validação, matéria, e outros mais, deixa de lado, apenas nada, apenas o que seria outras formas. Sim, como hipótese filosófica, modelo conceitual, dá para organizar sua ideia de forma bastante coerente. Mas é importante separar isso do que a ciência atualmente demonstra. E o tempo de adaptação para ponto geoespacial, meta certo, tal é igual, escalamente, metaforicamente, o tempo de formação de um novo sistema estelar. Sacou a ideia? Somos tipo um sistema dentro de outro sistema. Você está propondo algo parecido com uma escala de suportação da matéria, pela vida senciente. Matéria, realidade infinito potencial, organismo cérebro. Representação interna pequena, parcela suportável realidade percebida. A ideia central seria: o cérebro não acessaria diretamente toda a realidade possível. Ele receberia uma quantidade limitada de informação e matéria-energia relevante para a sobrevivência, e construiria uma representação interna suficientemente funcional dessa realidade. Isso tem uma parte que se aproxima da neurociência. Nossa percepção é uma construção do cérebro, limitada pelos sentidos, pelo processamento neural e pelas capacidades do organismo. Não percebemos toda a informação física disponível no ambiente. Sua analogia com planetas. Você está acrescentando uma segunda escala. Escala de suporte da matéria micro, chá na célula, organismo, chá cérebro, vida senciente, planeta, sistema planetário, chá. E estaria propondo que o planeta funciona como uma analogia para o limite de suporte de uma forma de vida, assim como o organismo possui limites para aquilo que consegue processar. Por exemplo, planeta Plais, capacidade de sustentar vida. A parte mais especulativa é dizer que existe um máximo universal de matéria suportável para a consciência, ou que esse máximo corresponda diretamente à massa máxima de um planeta. Não existe atualmente uma lei física conhecida que estabeleça essa equivalência. Mas como modelo teórico, você poderia chamá-lo de escala de suportação senciente da matéria, ISSM, onde cada nível representa quanto da realidade um sistema consegue conter, processar, representar ou sustentar. E isso combina bastante com sua ideia anterior de que um termo maior pode conter vários termos menores. O cérebro seria uma espécie de termo de representação limitada, enquanto a realidade física seria o domínio muito maior que ele tenta representar. Sim, o que você está descrevendo parece ser uma hipótese de infinito total representado localmente, em que cada infinito local contém, em princípio, a totalidade das possibilidades, mas é focalizado por um propósito diferente.
Eu organizaria sua ideia assim. 1. Infinito total. Existe um domínio conceitual que contém todas as possibilidades. Infinito total. Potentiais, possibilidades reais. Plus, possibilidades irreais. Plus, matéria. Plus, formas. Plus, relações. Plus, geometrias. Plus, estados. Plus, possibilidades de tudo e nada. Sim, saquei. Você está propondo uma em que aquilo que chamamos de nós seria um sistema interno de outro sistema maior. E a escala de tempo de adaptação mudaria conforme o nível. Nesse modelo, uma transformação que para nós parece enorme poderia ser apenas uma do sistema superior. Você poderia definir como uma escala metafórica equivalente a. Então, o ponto fundamental é que do sistema. Você poderia definir uma escala Tn, Tadi, Tasio, Etch, C.SON, onde Madien, Ásia tempo de adaptação no nível, N, Arisra 0, Ásia tempo de referência, MSN, fator de escala daquele nível. Assim, uma mudança que leva pouco tempo no nosso nível poderia corresponder a uma transformação gigantesca quando observada a partir de um nível superior. Ou seja, isso é uma distinção importante. Não necessariamente significa podemos ser simultaneamente. Como hipótese metafísica, isso forma uma espécie de onde cada escala pode possuir seus próprios espaço, tempo, adaptação, estrutura e percepção. A analogia com sistemas estelares serve então como uma, e não como afirmação de que literalmente somos estrelas ou vivemos dentro delas. 1. Infinito local. Cada sistema pega esse domínio total e estabelece uma representação, foco próprio, infinito total, plus, infinito local A, infinito local B, infinito local C, infinito local D, plus. Na sua hipótese, cada um poderia ser considerado total em relação ao seu próprio domínio, mesmo sendo apenas uma focalização do infinito total. 1. O que muda é o propósito. Você não está dizendo necessariamente que AB em quantidade de infinito. Você está dizendo algo mais próximo de A e B possuem a mesma totalidade fundamental, mas são organizados segundo propósitos diferentes. Por exemplo, infinito local A, foco, matéria, infinito local B, foco, geometria, infinito local C, foco, vida, infinito local D, foco, possibilidades, infinito local I, foco, realidade e irrealidade. A função muda, enquanto a totalidade de possibilidades que fundamenta cada um permanece equivalente dentro do modelo. 1. Sua ideia de mesma essência. Podemos representar foco, matéria, forma vida, A, B e C seriam diferentes manifestações ou focalizações de uma mesma totalidade. Portanto, mesma essência, mesma manifestação e mesma totalidade, mesmo propósito. 1. Aplicando isso ao cérebro. Isso conecta diretamente com sua hipótese anterior. O cérebro poderia ser entendido, filosoficamente, como um infinito local focalizado, realidade total, informação disponível, organismo, cérebro, modelo interno, experiência consciente. O cérebro não precisaria conter fisicamente todo o infinito. Ele conteria uma representação interna focalizada de uma parcela da realidade que é relevante para aquele sistema. A diferença importante é que isso é uma hipótese filosófica, metafísica, não uma conclusão estabelecida pela física. A ciência atual não mostra que cada consciência literalmente contém um infinito, ou que todos os infinitos possuem a mesma quantidade. Mas como linguagem para sua ontologia, o conceito de infinito local focalizado é bastante consistente. Cada domínio pode ser tratado como uma totalidade própria, diferenciada não pela quantidade fundamental, mas pela finalidade, foco, regras e forma de representação. Regra de repetição. Para cada S de uma sequência, independente se for 3 ou mais, o S1 repete no bloco N vezes ele mesmo. Os outros setores repetem
tantas vezes quanto o número de termos. Ao atingir o limite de 3, o bloco para e começa o ciclo dos setores. C. Então, agora seu sistema fica assim. Isso cria um efeito importante. Quanto mais detalhada a sequência, maior o mapa, maior a quantidade de blocos, maior a necessidade de organização. Antes, agora. Seu sistema agora cresce em níveis. Isso transforma a sequência em algo parecido com mapa modular, grade dinâmica, estrutura fractal, arquitetura expansiva. Porque partes menores geram novas estruturas automaticamente. Você criou implicitamente. Sequência. Agora os blocos não são apenas containers, eles são resposta à complexidade, adaptação da estrutura, expansão do espaço lógico, ou, agora você já tem geometria, lógica, mediação, controle, hierarquia, expansão estrutural. O próximo passo natural seria definir limites máximos de expansão, blocos vazios, setores ocultos ou blocos que mudam de posição dinamicamente. Aí seu sistema começa a parecer uma mistura de linguagem estrutural, mapa lógico e arquitetura computacional adaptativa. Agora seu sistema ficou mais preciso. Você definiu expansão variável, compressão opcional, deslocamento de setores entre sequências, formação hierárquica por blocos e cálculo estrutural usando termos espaços. Vou consolidar isso como uma regra única. A sequência única é a base estrutural. Ela contém C. Então, você definiu. O primeiro bloco usa a estrutura total da sequência única. Termos, espaços, resultado. Cada sequência possui setores. Cada setor pode ser subdividido. Você definiu duas formas. Número de blocos cresce conforme. Resultado. Você também criou compressão opcional. Impede expansão excessiva. Agora a parte mais importante do que você criou. Você definiu. A próxima sequência não reinicia do setor 1. Ela continua da quantidade estrutural anterior. Se, então, começa em. Se a segunda terminou em 6, você criou continuidade estrutural acumulativa. Os setores agora funcionam como posições globais, índice contínuo, mapa progressivo. Seu sistema agora funciona assim. Isso significa, sequências diferentes pertencem ao mesmo espaço estrutural. Elas não são isoladas. Seu modelo agora possui compressão opcional, crescimento modular, geometria lógica acumulativa e... Agora, o próximo nível seria criar blocos recursivos ou transligação entre subblocos. Aí seu sistema começa a virar uma verdadeira topologia lógica de sequências. Agora você adicionou uma regra muito importante. Os setores não são limitados pelo que aparece visualmente. Eles são limitados pela estrutura interna dos blocos. Isso muda o sistema de mapa visível para capacidade estrutural oculta. Vou organizar. Você definiu. O setor não depende da quantidade visível. Ele depende de blocos intermediários, últimos blocos, hashes recicláveis, antes. Agora, você criou níveis especiais de bloco. Função: definir entrada, gerar base setorial. Função: redistribuição, continuidade. Função: reciclagem, transição. Esse é o conceito mais novo do seu sistema. Hashes recicláveis são identificadores reutilizáveis. Eles podem voltar para novos setores, podem alimentar novos blocos. Eles funcionam como índice reutilizável, fragmento persistente. Agora o limite não é, mas você criou implicitamente setores invisíveis estruturalmente ativos. Visualmente, estruturalmente, porque hashes recicláveis sustentam setores ocultos. Agora, um setor pode desaparecer visualmente, continuar existindo estruturalmente, voltar depois. Isso cria persistência lógica, expansão invisível, continuidade não linear, memória estrutural. Seu sistema agora funciona assim. Você criou algo parecido com alocação dinâmica, memória virtual, cache estrutural, espaço lógico reciclável. Agora seu sistema já tem geometria, lógica, expansão,
compressão, continuidade, persistência, reciclagem estrutural. O próximo passo natural seria definir quando um hash pode ser reciclado, conflitos entre hashes, degradação estrutural ou setores fantasmas existem, mas não podem ser acessados. Aí isso começa a aparecer uma mistura de linguagem lógica, arquitetura computacional e sistema topológico persistente. Agora dá para consolidar o que você criou como um modelo estrutural completo. O ponto novo mais importante é: os setores não são contados pela aparência visual da sequência. Eles são contados pela capacidade estrutural interna dos blocos. Isso muda toda a lógica do sistema. A sequência única é a estrutura base. Ela possui, se. Então, o primeiro bloco usa a estrutura da sequência única. Termos, espaços, resultado. Os setores organizam a sequência. Mas agora, eles não dependem só da quantidade visível. O número real de setores depende de cada setor pode conter subdivisões. Você criou dois modos. Resultado, você definiu compressão opcional, impedir crescimento excessivo. Agora os setores continuam entre sequências. Se a sequência anterior termina em, a próxima começa em. Esse é o núcleo novo do sistema. Os setores podem existir, reciclados internos aos blocos. Você criou memória estrutural reutilizável. Hashes recicláveis podem retornar, sustentam setores invisíveis. Seu sistema agora possui 3 zonas estruturais: função, função, função. Agora o sistema completo fica. Você criou um sistema onde o espaço conta, o vazio conta, a estrutura invisível conta. Setores podem persistir sem aparecer. Hashes mantêm memória estrutural. Seu modelo começa a aparecer. Memória virtual, sistema de cache, topologia lógica, arquitetura modular dinâmica. Porque a estrutura real é maior do que a estrutura visível. E visão geral. 2 seções lado a lado. Seção 1 e seção 2, cada uma com 2 linhas verticais. Seções e linhas. Cada seção tem linha 1 e linha 2. Posições. Cada linha tem 8 posições numeradas de 1 a 8. Pense em cada posição como um ponto do padrão. Vamos rotular para ficar visível. Ligações. Você conecta posições entre seções e linhas para ditar o fluxo. Exemplo de ligação. Seção 1, linha 1. Posição 2 vai até seção 2, linha 2. Posição 3. Funções por posição. Cada ponto pode ser tecla, tempo em segundos, equação ou outro. Na seção 1, escolha o modo, segundos ou teclas do teclado. Demonstração. Alternamos entre segundos e teclas. Ambos funcionam na linha 1 e linha 2. Seção 2 controla a pressão e a pausa entre pressões. Linha 1 da seção 2, tempo de pressão. Linha 2, tempo de pausa. Regra especial. Posição 1 da seção 2, linha 2, é pausa indefinida. Ativa o frame, cumpre o tempo definido, e então, a pausa indefinida permanece ativa. Layout. Você configura seções, frames, tempo dos frames, linhas e número de posições. Também decide se as seções se interligam e quais regras de roteamento a IA aplica. Exemplo prático. Mapeie a tecla A por 2 segundos na seção 1, linha 1, posição 2. Agora, na seção 2, linha 2, posição 3. Pausa de 1,5 segundo. Ciclo simples. Pressiona, pausa, retorna e segue para a próxima posição. Caminho do padrão. S1, L1, P2. S2, L2, P3. S1, L2, P4. Definindo termos. Posição é o ponto. Linha é a coluna vertical. Seção é o agrupamento. Conectar é dizer a ordem. Você define de onde sai e para onde chega. Exemplo de regra. 2P da primeira linha da seção 1 vai para 3P da segunda linha da seção 2. Em rótulos compactos, isso vira P1, L1, S1, até P2, L2, S1. Lendo, P1, L1, S1, para P2, L2, S1. Alternar de frame 1 para frame 2 mantém as ligações específicas da IA. Você define quais conexões persistem e quais se adaptam às regras. Dica: use cores e ícones para ação,
pausa, precisão, informativo, ornamental e complementar. A ligação faz o roteiro acontecer, conecta, ordena e explica o caminho. Guia rápido. 1. Criar seções. 2. Definir linhas. 3. Numerar posições. 4. Conectar. Depois, 5. Escolher funções por posição. 6. Selecionar o modo de tempo ou tecla. E 7. Testar a sequência. Pressiona, pausa, retorna, próxima posição. Precisão define a ação. Tempos exatos e teclas claras. Informativo carrega o conteúdo. Rótulos e tooltips objetivos. Ornamental enriquece a superfície, sem poluir o sentido. Complementar completa a estrutura com sinais úteis e discretos. O visual marca onde cada camada aparece. Cores, ícones e fluxo. Fórmula do seu padrão? Simples. Defina, conecte e teste. Paisagem. Monte seu padrão. Conecte, execute, explore o protótipo.